Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui então para ver o primeiro conteúdo da terceira atividade avaliativa, certo? Então agora a gente vai estudar sistemas de equações diferenciais, certo? Então para isso, vamos definir o que é um sistema de EDOs. Então é quando a gente tem equações diferenciais simultâneas, equações acontecendo ao mesmo tempo. E essas equações elas vão envolver duas ou mais equações, certo? Que vão conter a derivada de duas ou mais funções incógnitas de uma mesma variável independente. Ou seja, eu posso ter x, y, z, mas todas essas funções incógnitas vão depender de uma mesma variável independente. Então aqui, por exemplo, eu tenho x' menos 3x mais y' igual a 5. x' menos y' igual a t ao quadrado. O que acontece? Aqui eu tenho x e y. Só que essas duas funções dependem da mesma variável t, certo? Então, esse x' é um dx dt. Esse y' é um dy dt, certo? Então, o primeiro método que a gente vai ver vai ser o método dos operadores. Então, vamos aprender, vamos entender o que é esse método, o que são esses operadores, como que a gente vai aplicar isso em uma EDO. Então, a gente tem uma EDO linear aqui, de enésima ordem, certo? Com coeficientes constantes. E a gente vai reescrever essa EDO usando a notação de operadores. Quem que vai ser esse operador? É a derivada. Não sei se vocês se lembram lá de álgebra linear. A derivada era um operador linear. Então, onde tiver a derivada, a gente só vai trocar, a gente só vai reescrever, a gente só vai mudar a notação, certo? Então, onde é y, vai permanecer y. Derivada primeira quer dizer que eu operei uma vez a derivada. Então, no lugar de y', eu vou ter d maiúsculo y. Aqui, eu operei n menos uma vezes a derivada. Então, eu vou ter o operador aplicado n menos uma vezes. E aqui, eu derivei n vezes, vou ter o operador aplicado n vezes em y, certo? Ainda, como se trata de um operador linear, a gente pode fazer como se a gente colocasse em evidência, A gente pode reescrever tudo isso dentro desse parênteses, todo esse operador aqui. Então, a gente vai ficar AN, operador derivada aplicado n vezes, A1 vezes o operador derivada aplicado uma vez, mais o A0, tudo isso aplicado em y de t igual a g. Então, quando a gente for usar o método dos operadores, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser substituir a notação de y, yn, pela notação de d, certo? Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai usar a eliminação sistemática, da mesma forma que a gente usava em sistemas lineares. Então, a gente vai deixar os coeficientes da mesma variável iguais com o sinal trocado. Lembra? Quando a gente tinha assim, 2x mais 3y igual a 1, x mais 5y igual a 10. Qual que é a ideia? Deixar o x com o coeficiente igual com o sinal trocado, para quando eu somar essas duas equações, eu eliminar x, certo? Então, é esse mesmo raciocínio, só que agora, ao invés de multiplicar por constantes, a gente vai operar pela derivada. Então, a gente vai eliminar uma função incógnita e depois a outra função incógnita. A gente vai fazer isso duas vezes. Só para a gente poder padronizar as nossas respostas, eu vou pedir para vocês sempre começarem eliminando a função incógnita y. Então, sempre a gente vai começar deixando o coeficiente de y igual com o sinal trocado. Eu quero começar por x. Vai dar a mesma coisa? Sim, a solução também vai estar correta. Só que ela vai dar um pouquinho diferente,
por causa da terceira parte da resolução usando esse método, certo? Mas a solução também vai ser correta, ela só vai estar escrita de uma forma diferente, né? As constantes da solução geral vão estar relacionadas de uma maneira diferente, tá bom? Se vocês fizerem assim na lista, se vocês fizerem na prova, eu vou corrigir, claro, e se tiver certo, vai estar certo, tá bom? Não tem problema algum se vocês começarem eliminando o x, mas por uma questão para ficar mais fácil, né, na resolução das listas, para a gente poder conferir resposta e achar erro, sugiro que vocês comecem eliminando a função incógnita y. Então, a resolução ela tem 3 partes. Primeira delas, a gente vai eliminar a função incógnita y e aí a gente vai resolver uma EDO em x. Como? Usando a solução da EDO homogênea e usando os coeficientes indeterminados para resolver a solução da EDO não homogênea, certo? Ou variação de parâmetros. Segunda parte, a gente vai eliminar a função incógnita x e resolver uma EDO na função incógnita y. Mesma coisa, vamos resolver a EDO homogênea associada e depois a EDO não homogênea. E por último, a gente vai relacionar as constantes de x e y. Por quê? Quando a gente for, vamos supor que é um sistema e a gente vai obter 2 EDOs de segunda ordem, certo? Então, para x a gente vai ter C1 e C2 na solução da homogênea e para y a gente vai ter C3 e C4. A gente precisa relacionar essas constantes, certo? Para que a gente possa então resolver os PVIs, certo? Então, as 3 partes são importantes e necessárias. Esse exercício é um pouquinho longo, tudo bem? Mas não se preocupem, o próximo método ele é bem simples, bem curtinho, né? Ele vai compensar esse tempo que vai demandar de vocês para a resolução dele. Vocês podem perguntar assim, né? Por que eu tenho que resolver para x e para y? Porque quando a gente resolve um sisteminha linear simples, a gente faz isso para x e aí é só substituir e a gente acha o y, não é mesmo? Só que nem sempre a gente consegue fazer isso em EDOs, porque se a gente tiver uma EDO envolvendo uma EDO que não seja de ordem, um sistema que não seja de ordem 1, isso vai ficar um pouquinho mais complicado, tá bom? E aqui, né, observação 2 que eu já falei, é necessário relacionar as constantes de x e de t para que a gente possa determinar a solução do PVI, certo? E esse passo ele sempre deve ser realizado, mesmo que não seja um PVI. E aí no YouTube tem um vídeo com um exemplo resolvido, tá bom? Vocês podem assistir lá. Qualquer dúvida, vocês me procurem nos horários de permanência, me enviem um e-mail. Muito obrigada!